Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje 195, Chico Firman. Tá chegando a hora. De que eu não sei, mas tá chegando. Eu posso dizer que eu sei o que vocês esqueceram no apagão passado. Esse é o título de hoje, e eu sei o que vocês esqueceram, viu? Quem deu essa ideia é a nossa convidada de hoje. Temos uma convidada ilustríssima hoje que chegou já sacando como é que são os títulos e já deu a letra. Tatiana Vasconcelos. Olá. Que prazer estar aqui nessa varanda tão famosa, adorei conhecê-la. Mas devo dividir os créditos do título com a Cris. Foi uma composição, foi uma criação coletiva, o Chico foi também uma deu criação o talo coletiva. dele, e aí aqui estamos. Praticamente um brainstorm de onde surgiu esse nome. Exato, esse nome maravilhoso. Uma honra ter você aqui, Tati. Uma honra pra mim ser Ficamos convidada, muito obrigada. Não. Espero não dar nenhum spoiler. Isso já é perigoso, hein? É hoje. Olha, Tati é especialista em dar spoilers. Eu acho que eu vou admitir essa coisa. Eu dou spoiler, eu não me contenho. É horrível. A gente também às vezes se Também A gente dá. também não consegue se conter, né? É. Porque quando a gente se empolga com o filme, é difícil não querer comentar cada detalhezinho. Tem alguns filmes que inclusive não dá pra comentar sem spoiler. É. Teve um, eu não lembro qual foi, teve um que a gente assumiu desde o começo que Que ia era falar com spoiler, exatamente. Eu porque acho não que é era o condições. quarto de Jack, talvez? O quarto que era de bem Jack. difícil. Não, esse era a gente porque era bem tentou e difícil. ficou tudo tudo atrapalhado a cagado. conversa. Porque não tinha como não falar, né? Porque assim, o ápice da interpretação acontece pós um certo fato. Que não se tem você não jeito, contar, né? não vai. Não tem conversa. Tá Bom, bom. mas vamos ver o que sai hoje, né? Vou me conter. Vamos... Só que aí a gente não falou sobre o que é o programa de hoje. Hoje é um programa especial sobre Beatles. Beatles! São 4 Beatlemaníacos? Interrogação, vamos responder daqui a pouquinho. E Yesterday, estreia da semana, já que nós já falamos de Bacurau na semana anterior, que era a grande estreia da semana, trazemos agora os Beatles do cinema e vamos falar de Yesterday e dos filmes do mundo Beatles no cinema, de forma geral. Filmes que já tiveram, filmes que eles fizeram, que tem menções, vamos relembrar um pouquinho, certo? E essa daí foi dos filmes novos que estrearam essa semana, foi o que ficou mais bem colocado na parada de sucessos, vamos dizer assim. Sério? Ganhou? Sério, ganhou do Bacurau. O Bacurau ficou em segundo. Depois a gente vai falar do Jura? Bacurau. Não nos números totais. Nos números totais, eu acho que tem uns filmes que já estavam em cartaz. Mas dos novos que entraram, esse daí foi o primeiro. Estreia com mais público. Eu fui ver o filme em cartaz já. Tinha muita gente. Eu fui ver naquela sala grande do Fricaneca. Tinha muita gente na sala. Muita velhinha, muita gente com bengalinha. Então... Mas tem muita junção que atrai, né? Tem Beatles, tem Danny Boyle, que tem um público, Ninguém Richard tá nem aí Curtis tem pra outro ele, Michel. público. Eu acho que a única pessoa que liga pra que o filme Liga do pra Danny quem Boyle está é que a dirigindo o Cris filme, Maceiama. deve ter sido eu. Que Danny Boyle é tipo, sabe aquele seu melhor amigo que faz um monte de coisa errada. Você tem um pouco mas de também é uma vergonha coisa de assim- falar que é amigo dele, mas você é. vai, nem que seja pra falar, nossa, o cartaz do filme ficou ótimo, a trilha sonora era A incrível. fotografia é maravilhosa. Você vai, mas você vai sempre, porque é seu amigo, acabou. Você tem que então você tem que ir prestigiar. lá prestigiá-lo. O Danny Boyle, na minha vida, é tipo isso. Cris Lume, então fale sobre Danny Boyle. Diretor de 62 anos, inglês. 62? 62 anos o Danny Boyle. O 13º longa-metragem dele, ele começou com Cova Rasa. Que é um filmão. Eu gosto muito. Depois fez Transpotting, Uma Vida Menos Ordinária. E aí seguiu até ganhar o Oscar com Quem Quer Ser Milionário. Quem quer ser um milionário? Gosto demais. E depois ele fez a abertura das Olimpíadas Nas de Olimpíadas, Londres. que é aí que ele fez amizade com todo mundo, né? E provavelmente é a partir dessa amizade com todo mundo que ele conseguiu chegar nos royalties do Yesterday, né? Porque acho que o grande destaque do filme é que ele usa ostensivamente as músicas dos Beatles, todas os maiores sucessos, assim, né? Eu fiquei pensando isso enquanto eu assistia. Eu- Falei, esse gastou uma grana, Custou hein? caro, viu? Esse Só gastou pensava assim, uma grana. nossa senhora, né? Direitos autorais. Eu Isso. falo, essa daí ele não vai colocar. Ele vai lá e coloca músicas de boca cheia, assim. Pelo que eu vi, eles não sei se eles chegam a falar exatamente no orçamento, mas seria uma coisa assim, 10 milhões de libras, assim, uma coisa Então ele estratosférica. pagou mesmo, a gente Exatamente. Pagou. Eu vi entrevista que ele falou que foi bem caro. Eu não vi os acho que valores, mas... Teve que ser um misto dos dois,
2, assim, ele teve que conseguir uma autorização, falar com o povo, falar com todo mundo, explicar o que era o projeto e tal, e ainda assim, pagar. É que não dava, né? O cara que E dirigiu o ainda filme, assim ganhou pagar. o Oscar, que dirigiu a abertura das Olimpíadas, ia fazer um filme sobre os Beatles e ia tocar 2 músicas. Não faz sentido. Não, Tinha que- mas tinha que eu achei que gastar o cara nisso que aí. ganhou o Oscar, que né, fez vários Ia filmes conseguir famosos, as músicas de graça. ia negociar lá e assim, ó, vamos lá que aí tudo bem, mas não conseguiu. Não tem Achei que negociação com Achei que ia ter. Mas esse existe grupinho. isso? Negociar, não pagar direitos autorais, Eu acho direitos que autorais se pra o- música dos o dono Beatles? Eu Ah, acho não que sei. talvez chegar na gravadora e falar, eu vou usar 20, me faz um descontinho, Nossa. talvez tenha, mas não garanto. Isso é muito complexo. Inclusive, a discografia, as músicas dos Beatles já passaram de mão em mão, né? Teve uma época que o dono das músicas, dos direitos das músicas dos Beatles era o Michael Jackson. Ele tinha comprado. Mas hoje em dia eu não sei, né? Porque o Michael Jackson já morreu já faz muito tempo. Então. Eu Sabe recuperei lá. aqui. A Billboard fez uma estimativa, seriam 10 milhões de dólares, provavelmente, que deve ter custado o licenciamento dessas músicas. E ele escreveu cartas pro Paul McCartney, pro Ringo Starr, pra viúva do George Harrison, pra Yoko Ono, pra explicar o que era o projeto. Fez e a assim, campanha toda, né? conseguir ter esse... Poder usar todas as músicas. E eu acho curioso, porque, na verdade, assim, na minha concepção, o Danny Boyle estava vindo de um projeto ali extremamente ambicioso, que era o Steve Jobs, que é um filme que só por Deus. Que é o penúltimo filme dele, né? Isso, que é a tentativa de fazer filme de Oscar, com uma atuação de Oscar do Michael Fassbender, um filme formatado, enfim, um filme altamente ambicioso. Depois ele tinha acabado de fazer um projeto muito pessoal, que é o Trainspotting 2, que era fazer a continuação, rever aqueles atores, voltar a filmar na Escócia. E aí ele estava, na verdade, migrando para um outro projeto que ia ser mais ambicioso, que era dirigir o próximo James Bond, né, o James Bond 25. Ah, é verdade. Mas em paralelo, mas antes ele falou assim, não, mas eu tenho um projeto um pouco mais pessoal, que é dirigir um roteiro do Richard Curtis, do 4 Casamentos e um Funeral. Então... eu falei, gente, mas vai ser o filme mais perfeito da história, um filme do Danny Boyle com o Richard Curtis. Mas Uma Coisa É, que conclusão. simplesinha. A gente vai precisar só de 10 milhões pra Então, vamos pagar usar de direitos autorais. Uma coisa simplesinha, um Se projeto liga. pessoal. É isso que eu É. ia falar. O projeto pessoal do Danny Boyle custa 10 milhões só mas no não licenciamento é- das músicas. Ó, eu tô Não era vendo aqui pessoal o- dele, não, porque o roteiro foi o Richard Curtis que escreveu e depois das Olimpíadas eles conversaram, ficaram amigos. Ele falou, você não tem um roteiro aí? Ah, acabei de escrever um e mandou. Então, o Danny Boyle se ofereceu pra algo que o Richard numa Curtis coisa muito escrevesse. pessoal, mas assim, um projeto que ele sabe, assim, não é aquele projeto do Oscar, porque eu imagino que Assim, um cara que chegou lá no, É muito no mais status leve. do Danny Boyle já tá pensando em projetos ou que vão ser arrasa quarteirões, tipo o do James Bond, ou quero fazer um filme que esteja circulando nesse circuitinho de premiações e envolvendo grandes atores e tal. Então, Não, e ele foge não sei se completamente. pessoal é o E termo, mas acho que definitivamente uma não coisa é o mais- caso desse É. filme. É, né? Talvez seja assim, vamos fazer uma coisa para render bilheteria, mas que vai ser mais entretenimento. Ele foi exercitar um outro lado, assim, que não era essa coisa de vou ganhar um Sim, Oscar. sim. Olha, o Data Chico chegou aqui, Opa. 26 milhões de dólares custou o filme. É, 10 milhões só de direitos Praticamente autorais. um terço foi direitos autorais das Acho que é músicas. por isso que ele Provavelmente. pensou assim, vamos economizar um ator, vamos botar um ator desconhecido. Ali Ele o já- James vem na camaradagem. Ele já rendeu 134 milhões no mundo Já todo. pagou. Chico, e a carreira de Danny Boyle? Onde está Danny Boyle depois de 13 filmes? Pois é, o Danny Boyle, ele começou pra mim muito promissor, assim, eu acho muito legal o Cova Rasa, é um filme que eu só vi na época também, então não sei se hoje eu acharia a mesma coisa dele, eu vi em 95. Foi Mas o eu filme que gostei... lançou o Will McGregor, né? Entre outras coisas. Eu acho que sim, é. Sim, sim. Não, os atores eram... Teve um outro ator, Christopher Eccleston, também fez um Isso. sucessinho na época. Inclusive, que eu ele segui fez pouco. um papel do John Lennon, né? Não lembro se era num filme ou se era num seriado. Ah, é? O Christopher Eccleston? Não sabia disso. E não sei mais o que eu ia falar. Ah, tá. Fez a E Rising, aí depois fez ele faz Transporte. Transporte, que eu Cover acho que é um dos grandes filmes... um dos filmes que mais marcaram os anos 90. Eu continuo gostando muito do filme, mas eu entendo que tem muita gente que achou que ele ficou datado. Eu continuo achando muito legal o filme e gostei, fui uma das poucas pessoas que gostaram no mundo de Transporting 2. Temos duas E pessoas aí? no mundo, você e a Cris. E a Cris. Acabou.
Mas eu acho que eu saí mais empolgado do que a Cris. Não, eu acho o filme, assim, honesto. Eu acho não que vi por tinha- medo. acho que eu não não tem vi, como por ser eu o me mesmo recusei. furor que é o Não tem, Trainspotting, que é um, assim, é com um certeza. ícone pop, Trainspotting, né? É um equivalente aos filmes do Tarantino pra Inglaterra, né? Assim, ele criou coisas icônicas, aquela coisa do laranja com branco, aquele tipo de letra. A trilha sonora é muito forte. Eu acho que o fato dele ter construído uma trilha sonora tão forte no Trainspotting o credenciou anos depois a conseguir criar um filme tipo Yesterday e ter toda essa E né, tem cartela de muitas sacadas Beatles. visuais, tem muitas cenas que ele construiu. Vou fazer uma cena fodona. E ele tentou fazer. Se a cena não ficou tão fodona depois com o tempo, pode ser que sim, mas eu acho que ele fez um dos filmes que realmente foram um dos mais marcantes dos anos 90. Tanto é que logo depois, os outros filmes que vieram na sequência, eles eram menos ambiciosos, vamos dizer assim, e aí eles foram meio frustrando as pessoas. Eu lembro que logo depois do Transporte ele fez o Por Uma Vida Menos Ordinária, que eu achei muito legal, só que ele era muito simples e Muito muita pequeno, gente né? Então, detestou o eu filme. acho que ele tem isso, ele gosta de trafegar de volta para umas Sim. coisas, não digo pessoais, mas assim, por menores, para experimentar De alguma jeitos coisa, diferentes. de jeitos, eu não sei, ele tenta voltar para alguns lugares. Eu acho que Yesterday tem um pouco disso, de ir para um setor diferente da coisa, assim, Eu vou dizer conversar, que eu acho a fazer carreira uma outra dele conversa. meio caótica. Sim. Pode ser. E caótico nem é uma crítica. Aham. É porque ele Não vai... tem uma linha. Exatamente, não tem uma linha. Ele não é um diretor que começa assim e você sabe a evolução dele pra onde vai. Porque ele vai fazer uma comédia romântica como essa agora, ele fez anteriormente, sei lá, um terror, um filme de ficção 127 horas, que científica. não tem nada a ver com isso, Ah, que eu é ad- diferente completamente de Quem Quer Ser um Milionário. Sim. Não tô entrando no mérito. Que É bom, é ruim, nada disso, não. mas são filmes muito diferentes entre não, si. claro, e com ele certeza. usa sempre roteiros escritos, ele não é um autor, digamos assim, ele é o autor na parte de direção, mas não das histórias. Ele então, trabalhou muito tempo com o John Hodge, que é o cara que fez o Cova Rasa, o Trainspotting, Por Uma Vida Menos Ordinária. E aí, depois do Por Uma Vida Menos Ordinária, ele vai fazer o A Praia, que aí é um pouco de ruptura, porque ele estava vindo trabalhando com o Ewan McGregor nos 3 filmes, e aí ele sentou no cafezinho em Londres e falou: Ewan, eu preciso ficar grande nos Estados Unidos. Conseguiu o Leonardo DiCaprio. Foi um prazer. E aí, Beijo, me liga, e aí isso? eles tiveram uma ruptura, que eles só retomaram essa parceria para fazer o Trainspotting 2. E não foi só com ele. Ele rompeu também com o montador dos 3 primeiros filmes dele, que é uma das pessoas que eu acho determinantes para a linguagem que o Trainspotting emplaca, que é o Masahiro Hirakubo. olha isso. É. Você treinou E esse nome aí- em casa, hein? Não, eu sei porque eu ficava fazendo minhas listinhas, né, melhores do ano, assim. E ele entrou algumas 2 vezes ou 3. Enfim, e aí eu sei que ele ficou muito triste com o Danny Boyle, porque ele, dançou. Foi também, espirrado. junto com o Ewan McGregor. Mas é isso. Então, Mas ele começa com essa fase aí dos 3 primeiros filmes bem britânicos, digamos assim, o Cova Rasa, o Transporte em Vida Menos Ordinária, e aí depois ele tem a virada vai nesse da vai praia. fazer Hollywood com a praia e faz Extermínio e... faz Extermínio, que eu gosto muito, eu acho um dos melhores Adoro filmes dele, eu acho um Extermínio. dos mais bem resolvidos. Até a continuação, que não é dele, Não é eu dele, ainda eu aguento. É, eu acho bem interessante. legal. Tati, me fale qual a sua opinião sobre o cinema de Danny Boyle, o que você viu, o que você lembra? Cara, eu vi 127 horas, eu vi Transpotting, eu vi Quem Quer Ser um Milionário e eu vi Yesterday, eu acho. Cova Rasa, talvez eu tenha assistido também à época... Steve Jobs, você chegou a ver? Não, me pegou lembro. nada, viu? Steve Acho Jobs que ele falou não. do nosso segundo episódio lá no comecinho. Não. Muito fraquinho. Acho que eu não vi. muito formatado. Assim. Mas eu acho isso também. Eu acho que são filmes muito diferentes entre si. Cada um vai para um lado. Nenhum deles me arrebatou completamente. Talvez Transpotting na época tenha me impactado demais, porque pra época é um filme muito chocante, né? Eu revi meio recentemente, assim, há uns 2 anos. Eu continuo gostando do filme. Tem gente que, né, que não... O 2 eu não vi justamente porque eu gosto muito do primeiro. Eu fiquei com medo. Vamos ficar com aquilo. Eu fiquei apegada na minha lembrança. 127 horas eu gosto. Acho aflitivo. Quem Quer Ser um Milionário eu gosto. Tem muita gente que detesta É um e filme tal. polêmico, né? Muita gente detesta. Eu gosto, eu acho eu um bom engraçado. entretenimento. Eu acho engraçado. Eu acho que dentro da porque, assim, ingenuidade dele funciona. É um mas, bom entretenimento. Mas claro, não é filme pra ganhar o prêmio melhor filme do Não, ano. não, mas não. ele funciona eu acho naquele que mundinho ali. que as pessoas têm uma reação muito negativa justamente porque ele ganhou o Oscar de É, melhor sem filme. dúvida. Porque assim, realmente estava longe de ser um filme para ganhar um prêmio de melhor filme. Mas eu acho um filme ok, é legal. É um bom tem umas coisas entretenimento, é divertidas, isso. Não é o melhor sim. filme que você
já viu na sua vida, tá Você bem vê em longe família, disso. foi dar risada e tá tudo certo. Sim, é isso que, aí. É que levou-se pra um outro patamar onde o Sim. filme não deveria estar. Tem Sim, um e filme- eu acho que em alguma medida, nesse sentido, é parecido com Yesterday, que não é um grande filme, que tem lá seus defeitos, mas que é um bom entretenimento, sobretudo pra quem gosta de Beatles. Sim, não, eu acho que parece sim, até porque tem um lado musical muito forte nos dois, e porque tem essa coisa Do também humor, né? dos indianos, Uhum. né? Os protagonistas, o protagonista é um indiano, Uhum. é um ator de ascendência indiana, sei lá. E é interessante ele resolver que o cara que vai ser o protagonista desse filme, que podia ser tranquilamente um britânico, Sim, né? super. E ele vai e coloca um indiano que ele tem realmente esse apego, vamos dizer Esse assim. fetiche, né? Esse fetiche é amor. bom. É isso, Danny Boy? Faltou mais alguma coisa? A gente Tem um comentar na filme que eu carreira gosto dele? muito, que eu sei que a Cris gosta também, que é o Adoro, Sunshine. adoro. Alerta Solar, né? É. Não, e tem um Eu elenco não vou comentar muito maravilhoso. esses filmes da Tem fase o Chris americana, porque eu acho que eles não Evans, tem a merecem. Michelle Yeoh, Tem é aquele fantástico. japonês que é ótimo também, que eu esqueci o nome. Que é o amigo do Doutor Estranho agora. Que é amigo do Doutor Estranho Olha a situação agora. do Olha cara, que virou amigo do maravilhoso. Doutor Estranho. Pra mim, de A Mas Praia ter é- Sunshine, eu esqueceria. Não, dele. Sunshine não, eu não acho- me Hiroyuki agrada. Sanada. Muito bem. Sunshine eu acho sensacional. Eu gosto também, acho muito bom. Acho meio filme B, assim. Tem uma hora ali do filme que é muito boa. Mas pra mim, o pior dele, o que eu gosto menos, Em Transe. Ah, que esse é o do daí, James esse McAvoy. daí é dose, né? Esse filme eu não vi, sabe? É pra não ver, Que é bom. pra não ver, é pra não ver. Mas Acho eu que você preciso se deu ver, bem. Eu preciso fechar essa. Acho minha que nós lista. nos demos bem, Então no tá. caso. Conserva assim. Conserva, senhor. Vamos pra sinopse, então? Eita, tem um nome, né? Tem um nome só. Ótimo. No mesmo instante, um pequeno acidente e um inesperado apagão global. E temos um aspirante a cantor Himesh Patel. acordando como a única pessoa a se lembrar da existência dos Beatles. Basta lembrar das canções e cravar seus sucessos. É isso? É isso. Uma oportunidade ou um fardo, Tatiana Vasconcelos? Um golpe. Putz, um golpe. Acho que um pouco de tudo. Ou uma falsidade ideológica. Né? Eu acho que um pouco dos dois. Um pouco de tudo isso aqui que a gente falou, na verdade. Depende de como... Eu confesso que em vários momentos do filme eu fiquei pensando, cara, isso não vai pesar pra ele, não? Assim, não vai... Em nenhum momento a consciência dele vai... Sabe? Vai falar, meu, eu tô me apropriando de um treco que... Tudo bem, ninguém sabe, mas eu sei, sabe? Como que ele lida com isso, assim, de um jeito tão... Vou fazer sucesso, vou ganhar uma grana e tal, e isso não vai chegar nunca, assim... Então, acho que depende do jeito como você olha, né? É, evidentemente, uma oportunidade, mas pode virar um fardo. Cris, e você? Eu acho, assim, a premissa do filme é maravilhosa, né? Assim, não tem como. Não tem ninguém que viu o trailer e não achou, assim, putz, quero ver esse filme, ou que não falou, assim... Atrativa, né? atrativo, assim, pô... É uma puta ideia. É uma super ideia, assim, é uma super premissa. E eu acho que ela se realiza de um jeito legal, essa premissa. A gente vai conversar aqui e vai desenvolver. Eu acho que os defeitinhos do filme estão numa outra esfera. Mas a parte em que ele quer dar conta de o que os Beatles representaram para a cultura pop, eu acho que tá lá. Eu acho que ele entrega. Ele não quer falar de uma discografia mais indie, ele quer cantar os sucessos mesmo. Eu acho que nessa onda desses filmes que a gente viu recentemente com os sucessos dos artistas, né? A gente vem aí de Rocketman, Queen, Bohemian Rocketman. Rhapsody. Então, assim, o filme entrega de um jeito diferente, né? Sem ser aquela biografia padrão. Ele conta uma história, quer mostrar a relevância deles hoje de uma maneira curiosa. E eu acho que isso talvez seja a coisa mais interessante do filme. Chico, Eu concordo com a Cris. Eu acho que... Eu gostei, inclusive, da comparação com o Rocketman e o Bohemian Rhapsody, porque esses dois filmes, eles são tão presos a uma ideia de contar uma história, de dar conta dos personagens, e tem tantos compromissos pelo fato dos próprios personagens estarem retratados e produzirem os filmes, que eu acho que falta um pouquinho do amor que a obra desses caras emana. Então eu acho que esse filme, nesse aspecto, dá mais conta do que essas duas biografias. Porque ele é muito em cima do sentimento que a gente tem em relação às músicas dos Beatles, né? De como elas tocam universalmente todo mundo. e acho que tem uma coisa que ajuda que nos outros filmes eles têm que tentar em alguns momentos justificar a música com algum fato.
Porque as propostas são Isso, diferentes, né? Eles se exatamente. propuseram a Totalmente. contar uma história que existiu. É um filme de ficção, mas está sendo baseada na vida de uma pessoa Exato. que teve uma trajetória X. Então você não pode muito fugir daquilo. Tem É que muito explicar porque diferente o sucesso de tal Yesterday. veio da onde Exato. veio. Aqui não, aqui Em ele que pode, momento da vida? ele pode tocar a música que ele quiser, a hora que ele Exato. quiser. Exatamente. Quer dizer, vai ser bonita ou não e acabou. Não tem que ficar explicando por que Yesterday representa o que representa. Quer dizer, isso facilita Sim. pro filme. Não, eu acho assim que exatamente, ele não tem obrigação nenhuma, na verdade. E aí ele se concentra muito no poder das músicas. Então há uma cena muito bonita que inclusive tem um trecho no trailer que é ele, né, tocando Yesterday pros amigos e os amigos ficando maravilhados. Eu acho uma cena super linda, assim, porque realmente tem uma coisa meio, sabe, verdadeira da emoção de ouvir aquela música pela primeira vez. Eu acho que ali você mostra a força da música, a força do que eram os Beatles de uma maneira super simples e super sincera, entendeu? Num filme de ficção, que é tipo o que aconteceria se, né? E aí você vai e você mostra de uma maneira muito super simples. E eu acho que o pulo do gato é esse mesmo, é o que aconteceria se, né? Porque isso mexe demais com a imaginação das pessoas e o desobriga de seguir uma trilhinha já pré-determinada da vida de alguém. É o que aconteceria se, pode acontecer qualquer coisa. É uma fantasia, ele cria como ele Aham. quiser, né? Sim. E aí, em relação àquela pergunta que você fez pra Tati, se era golpe, se era se Fardo, era fardo, oportunidade. se era oportunidade, enfim, o que era, eu acho que é um pouco de tudo. Mas ao mesmo tempo eu acho que por mais que ele do personagem quis se dar bem, né, em relação a sei lá, ter várias músicas maravilhosas de sucesso já garantidas ali pra ele, fingir que são dele, tem aquela coisa muito legal de ele querer deixar as coisas pro mundo, assim, não deixar que aquelas coisas morram. Eu acho isso bonito, assim. Isso tá no subtexto do filme, ao longo do filme inteiro, e tem um momento que isso aflora que eu acho que fica bem legal, que é Sim. bem legal. Eu também acho isso, eu acho Pegou. interessante. O filme é roteirizado pelo Richard Curtis, como a gente já comentou aqui, que pra quem não sabe é diretor de filmes como Simplesmente Amor, Questão de Tempo, roteirista de Um Lugar Chamado Notting Hill, Bridget Jones, Quatro Quatro Casamentos casamentos e funeral, não esquece Comédias esse. românticas de Britânicas. sucesso feitas no Exatamente. Reino Unido. Exatamente. Ele é o resumo, né, Cris, da comédia romântica britânica que Com explodiu, certeza. né, A pro comédia cinema. romântica britânica de exportação, né? Foi Made in ele exportação. que formatou, E eu assim. acho- Até eu gosto de alguns filmes dele, eu detesto comédia romântica. Mas é difícil não ter uma que você Sim, não... Notting Hill eu adoro, Mas Simplesmente sabe Amor o eu que eu gosto. acho? Eu acho que ele traz uma coisa pra comédia romântica que muitas não têm, que é uma preocupação com o texto. Com o texto mesmo, assim, os filmes dele são muito bem escritos. Quatro Casamentos no Funeral eu acho muito bem escrito. Simplesmente Amor é um filme cheio de coisa óbvia, boba, mas muito bem escrito. Eu gosto muito, acho um outro nível Sim, também de- acho. Notting Hill também. de texto. Notting Hill, Notting mas eu gosto Hill- menos de Notting Hill do que os outros. Ah, eu adoro Notting Hill. Eu adoro Notting Aí Hill. nós temos então a história de um aspirante a cantor aqui, que tem uma super melhor amiga que está ali do lado dele o tempo todo, e até que acontece esse caso, esse apagão, onde acontece a questão dos Beatles, certo? Não, e a gente tá falando das E marcas aí- do Richard Curtis. Essa cena que o Chico falou é a cara do Richard Curtis, porque é o grupinho dele. Então tem aquele amigo que é mais paspalho, aquela amiga que tem algum drama, aí tem a Ele mocinha. resume uma... É bem a cara, um a cara do ecossistema Richard Richard Curtis, Curtis, de fazer... De compor grupos. De compor esse grupinho, assim, que cada um tem um estereótipo. É a cara dele. É aí onde eu quero chegar. Temos aqui, então, a parte do humor, tudo relacionado ao desaparecimento dos Beatles, e aí tudo vai gerar piadinhas, que depois a Cris com certeza vai querer comentar algumas delas, tenho certeza absoluta. E fora isso, tem a questão dessa relação não tão bem resolvida entre ele e a melhor amiga, que talvez muita gente, inclusive, diz que o Richard Curtis não só emprestou a ideia, quanto até teria dirigido algumas cenas. Tati, você acha que esses dois filmes se encaixam? Porque eu acho que não encaixa, eu já vou te adiantando. Pra mim são dois filmes que vão se cruzando, mas eles nunca viram uma coisa só. Eu gosto de Acaba o conversar. humor, começa o romance. Acaba o romance, volta pro humor. Eu gosto de conversar com vocês, já falei isso pro Chico, eu gosto de conversar com vocês sobre cinema porque vocês conseguem colocar em palavras várias das coisas que eu senti assistindo ao filme e não consigo traduzir. Olha que honra isso. É verdade, não é puxação de saco não, é bem verdade.
Eu senti esse desconforto, eu não sei muito bem explicar por quê. As coisas às vezes não se encaixavam. E eu confesso que me incomodou demais o jeito como aquela menina foi retratada no filme. Aliás, as personagens femininas, eu não gosto nem um pouco do jeito como elas são colocadas ali. Mas acho que falta costura, né? Falta costura. Poderia funcionar. Poderia funcionar. Por algum motivo, não funciona. Por quê, Chico? Acho que o Chico sabe. Então, e tem uma coisa que eu acho que deve ter sido fundamental para o filme não ter essas travadinhas, né? Essa falta de amarração, que é uma coisa difícil de acontecer nos roteiros do Richard Curtis. Que pode ser bons ou não tão bons, mas assim, eles sempre estão bem amarrados, que é o seguinte: existia uma terceira personagem feminina que foi cortada do filme por algum motivo, no corte final do filme ela não tá. Quem ia fazer é aquela atriz Ana de Armas, que fez um dos papéis no Blade Runner 2049. E ela ia fazer tipo um segundo interesse romântico dele. Seria mais ou menos a mina por quem ele se apaixonaria, sei lá, enquanto ele já estava meio que virando astro. Então ia ter esse conflito entre as duas. E aí, por algum motivo, deletaram ela, tiraram ela do filme. Por e um aí motivo desconhecido por nós. Ninguém divulgou eu ainda. eu acho que por quê. por enquanto não saiu Às vezes ficou ainda. grande demais o filme, aí resolveram cortar uma personagem. Pode ser, As interpretações não saíram tão O boas. fato é que o que acontece, a partir do momento que você tira uma personagem que está amarrada àquela trama, você tem que justificar várias coisas nas outras personagens, principalmente na personagem da Lily James. Então eu acho que às vezes parecia que exigiam conflitos que não estavam acontecendo direito na nossa frente, mas que ele queria trabalhar ali. Então eu acho que isso ficou meio truncado mesmo. Cris, fala um pouco dessa questão do romance, mas fala um pouco Queria falar duas coisas. Queria só explorar um pouquinho. Que essa parece uma coisa absurda, mas tem se tornado meio frequente, não é? A gente tem a Jessica Chastain cortada de um filme recente, né? Do filme do Xavier Dolan. Se não me engano, teve a Shailene Woodley cortada de um Homem-Aranha, acho que do último Homem-Aranha que o Andrew Garfield fez. Do segundo acho e que último sim, também foi cortada. Então, assim, é uma resolução bem de estúdio grande, assim, que acho que monta o filme, ou ficou muito grande, faz uma exibição teste, a personagem tem rejeição, eles saem resolvendo na ilha de edição. Na parece. faca. Nossa, Na gente, faca. mas aí... É bizarro. É mas bizarro. Mas tem Aí fica essas acontecido. Eu tenho coisas, ouvido esses notícias. Frankenstein. Fica esse Exato. Frankenstein. Em Tropa de Elite deu certo, né? É verdade, que foi um filme totalmente refeito. O filme resolvido na edição. ilha de edição. O Michel falou que o Richard Curtis tem foto até do aquela cena, tem uma cena em que eles estão conversando numa estação de trem. Ela é dirigida pelo Danny Boyle com o Richard Curtis. Os dois estão no set de filmagem. E a minha impressão é essa, que existe um filme do Danny Boyle, que é aquele filme musical e cheio de referências, tudo Sacadinhas, bem. De moderninho. sacadinhas e filmado pra ter essas transporte em sacadinhas. Piadinhas a maravilhosas. Beatles, De piadinhas e tal, que eu não posso nem comentar, porque eu sinto que cada piada que eu comentar, eu tô dando um spoiler. Eu tô aqui, ó. Eu tô Porque me as piadas são me maravilhosas. segurando, Eu escrevi na internet, eu falei, gente, aquelas piadas são minhas, eles devem ter roubado ouvindo no meu Android, alguma coisa do O Richard gênero, Curtis porque é o tipo de deve piada que eu seguir faço. você nas redes sociais. Certamente, Certeza. certamente. Deve ser. Uma das primeiras piadas. Inclusive, boy, um beijo. Uma das primeiras piadas que é sobre o Benedict Cumberbatch, certeza que eu já devo ter feito na vida. E aí eu acho que o Muito problema... boa aquela mesmo. É muito boa. E o problema é que A do quando... Pump, várias, uma até da outra. Do Oasis. Quando o filme... A do Oasis, nossa, eu A do me Oasis senti... eu Oasis é adoro. Eu achei adoro. maravilhoso Gargalhei, também, achei tipo, maravilhoso. ridiculamente. Passei um pouco de vergonha, Bate palma, inclusive. assim. Né? Porque faz sentido, É né? muito boa, É. muito boa. E aí eu acho que o problema é quando o filme do Richard Curtis precisa buscar esse desfecho, tem que buscar essa estrada pro romance, né? Eu acho que o filme encontra seus obstáculos e tem seus probleminhas de texto e de encaixe exatamente na hora que... Por que o cara que está se tornando um músico tão grande, que tem um repertório tão maravilhoso, que o mundo inteiro está adorando, não pode ficar com aquela garota? Fica meio mal resolvido mesmo, né? Era outro ponto que eu ia trazer agora. Que dilema amoroso é esse? Eu não consigo enxergar nenhum dilema amoroso nessa Eu também não questão. consigo Eu e acho consegui que enxergar. conseguiu, Tati. Eu consegui enxergar. com boa Porque vontade. assim, não, tem coisa que não é dita, mas é subentendida, Sim, né? claro. E foi por isso que eu não gostei como as coisas são retratadas ali, sabe? Como... Eu tô com medo de falar e dar spoiler. Não, acho que dá pra Vamos falar. dar o spoiler. Não. Atenção, ouvinte.
Você acha que a personagem se auto-sabota porque ela não acha que está à altura dali do... Não, eu acho que ela é colocada como um fator complicador. Eu também acho, esse é o Entendi. problema. Entende? Entendi. Ela é colocada como um fator complicador pra ele. Uhum. Sendo que... Você precisa se diminuir pra você conseguir viver isso daqui. Sabe o que me lembrou? Né? Uhum. Enfim, não sei. Bom, me lembrou o jeito como a Yoko Ono foi vista durante muito tempo na história como a mulher que acabou com a maior banda do mundo. Ela não fazia parte da banda. Quem fazia parte da banda era o marido dela. Uhum. Se a banda acabou, foi por causa dele e não por Exato. causa dela. Exatamente. Essa coisa de vilanizar a mulher porque ele estava apaixonado por ela e ela atrapalhava ou não sei o quê. Cara, ele é o integrante da Botou banda. coisinha na cabeça dele. Isso, sabe? Essa coisa bem machistoide. Aham. Achei um pouco isso. Ele não Entendi. consegue te dizer, o filme não consegue te dizer por que ele não pode ter as duas coisas. Por que ele não pode ter as duas Exato. coisas, né? Então, é isso que o Exato. problema. Tá claro. Exato. Não tem dilema ali. E outra coisa que eu acho, pra mim, é central nisso. Eu não consigo sentir um pingo de amor nas cenas que deveriam ser românticas. Não me pega. Nem pra mim. Não, também acho que me não. parece O uma sentimento coisa está falado, muito- não está sentido. E parece uma coisa Concordo. muito infantil. Muito. É ingênua demais, é purinha demais, Eu pra acho idade quase dos personagens. 12 anos, É. assim. Eu acho Isso. quase protocolar, assim, é um negócio que tipo assim, tem esse, a gente tem que ter, sabe, seguir esse negocinho aqui, aí vai e coloca ali, mas você não consegue preencher, sabe? E agora, sabendo que tem uma personagem que foi retirada, talvez faça muito mais sentido mesmo. Obrigada, Chico. Talvez com uma personagem a mais o dilema fizesse Sim, sentido. talvez fizesse. Por mais que ainda tivesse esse caráter um pouco machista, pelo menos ia ter Não, lé com continuaria tré, com né? caráter não, machista, e eu- mas seriam duas mulheres brigando por um Exatamente. homem, né? Mas Ai, assim, que ano é hoje, meu? Pelo amor de Deus, Mas- Danny Boyle, você que tá nos ouvindo agora, sabe? Francamente, 2019. mas sabe o que é que eu acho? Eu acho que ele, o Richard Curtis, sei lá, eles estavam tão fascinados por essa ideia de pegar as músicas dos Beatles e fazer uma brincadeira com isso, sabe? E fazer uma declaração de amor deles para os Beatles, Se que preocuparam o pouco resto com o era o resto para eles. E aí eu acho que eles pecaram nisso, realmente, assim. Eu acho, assim, que poderia... Talvez até o corte da personagem poderia ter sido resolvido se você tivesse colocado um dilema mais na personagem da mulher. Ela, nossa, como é que eu vou sair da minha vida para acompanhar? Sei lá, eu acho que isso... que faltou elaborar Sim, faltou. essa questão. ficou desamarrado. É. Não Ficou parece ter meio sem dilema. sentido. Não tem dilema. Por que ela não pode estar junto se ela tá sempre naquela plateia do show? Se ela vai Exato, se ela é pô, produtora, se ela é produtora. Não sei, Enfim. não amarra mesmo, né? E isso eu acho que é Não uma rolou, falha gente, do filme. Não rolou, essa É. parte não rolou. Mas eu acho que o filme me ganha justamente pelo outro lado, por essa a brincadeira dele e sei lá, virando um astro, ir pra Rússia e cantar Back in the USSR. E na hora que ele começa sabe? a ficar com medo de ser descoberto e que tem umas pessoas misteriosas e ele fica com uma mania de perseguição, Sim. aquilo é ótimo. Tem uma coisa que inclusive eu achei meio truncada, não sei se vocês vão concordar comigo. Quando ele vai no show do James Corden, né? Isso. E aí que eles falam que o Ringo e o Paul estão ali, não sei o Sim. que lá. E aí aquilo acaba do nada e não vai pra não- canto não- nenhum. O que aconteceu? É porque é sonho. É porque ele tá sonhando e aí ele acorda. É E aí, alucinação. Mas não ficou graças a claro Deus. que era Alucinação. sonho, porque ele não acorda da corda. Ele, E ele... como ele faz entrevista, o Richard Curtis comenta que a ideia inicial dele é que os quatro Beatles estivessem no filme. Entendi. Em algum momento ali. E por que desistiu dessa ideia, meu bem? Não sei. Pergunta pra mesma pessoa que mandou cortar. Eu Danny acho, Boyle, você que tá nos ouvindo agora, sabe? Pode nos dar essa explicação? eu acho bem ousado o momento que tem um encontro ali. Mas eu gosto. assim. Eu também gostei. Tenho ressalvas, mas eu gosto. Eu também No tenho final, assim, ressalvas, no mas final, eu acho que Eu ficou não odiei, positivo. não odiei. Eu achei que no final ficou interessante. eu achei Inclusive, polêmico. Na hora que eu vi, eu falei, gente, não vai dar certo isso. isso. Eu acho que foi Depois num eu tom achei ok também. Eu também Depois achei. que se conteve. E eu fiquei impressionado com que eles conseguiram CGI. ali, com o CGI. CGI, né? Muito Com CGI. quê? Com Com CGI. os CGI. efeitos O ali efeito pra ali poder o ator parecer com quem é o Quem personagem. parece, né? Com quem você vai saber que Mas parece. eu achei muito interessante, assim. Achei ousado. Eu falei, meu Deus. Hein, Não, esse totalmente, assim. Agora, esse apagão foi poderoso, né? Porque ele mudou não só isso, não só apagou, ele Muitas coisas ele mudou mudou, né? coisas ali, né? Enfim. Mudou muitas coisas. São outras São muitas piadinhas coisas. bem São interessantes do maravilhosas. filme. Gente, uma salva de palmas pras piadas. São muito boas. Não. Bom,
Falando em piadas, eu Todas queria... da Cris, que o Danny Boyle roubou. Roubou dela, Todas, completamente. certamente. Ela tem que pedir Não, a parte dela. esse filme era tão meu, vamos dizer assim. Vocês sabem que, na verdade, eles queriam o Chris Martin no lugar do Ed Sheeran. É que onde- o conflito de outra agendas Era coisa. onde que eu ia não chegar fabricou, agora. gente. mas É. tem uma piadinha ali pro Chris Martin que é pra garantir. Total. Essa eu não peguei. Entendeu? Tem uma hora do Yesterday, do quando ela fala assim, Yesterday. é boa, mas não é tão boa. É uma obra-prima, quanto- não é que nem... Tá no trailer, mas não é Ah, tão boa sim, quanto... sim. Tá no trailer, pode falar. Pode. Ah, Que não nem é tão boa Fixio quanto o do Fixio do Coldplay. Coldplay. É muito bom. Não é tudo isso. Não, Então, que e isso. Ed Sheeran? Cara, me surpreendeu. Eu Gosto achei ele, também. achei ele super à vontade. Gosto. Achei que ele entrou na brincadeira. e Acho ele até quis- engraçado em Eu- muitos momentos. Sim. Eu gosto disso que ele entrou na brincadeira. É, porque assim, ele tinha feito uma participação no Game of Thrones. Tá. Uma cena única lá, que foi super criticado, porque ele chegou, cantarolou uma música lá e tal, e o povo assim, X, o que ele tá fazendo aí? Pra que foi isso? Pra dizer que, coloquei o Ed Sheeran no coisa. É tipo Neymar em La Casa de Papel. Não, A gente não nunca vê, vi. mas a gente Não? entendeu já. Eu também não, gente. Eu só vi isso aí. E Mas eu achei que aí- ficou ótimo também. Eu achei até que deve ter funcionado mais que Não, se fosse o Chris Martin. Fora que ele virou um personagem importantíssimo na trama, que ele volta algumas vezes pra trama, né? Ele vai e volta algumas vezes. Então eu acho que funcionou, sei lá, que ficou importante pra costura da história lá, dele virar um grande astro, assim. Eu achei o desempenho dele Ok, eu acho achei que- legal, acho que é tudo assim. melhor que no É primeiro bem- episódio. É bem interessante. É. Eu peguei uma frase da crítica Wendy Ide do The Guardian que eu achei que resume, a gente pode ir finalizando a conversa com isso. Ela diz que a fantasia do Danny Boyle sobre o mundo sem os Beatles se transforma num Greatest Hits show do Richard Curtis. Eu achei que ela resumiu É uma boa definição. Pode ser. muito bem pode o ser, filme. Então por isso que eu tô dando aqui Pode ser. E o que vocês acharam do Himesh Patel? fraco. Que não é parente do Dev Patel. Não vamos dar parentesco pra pessoas ou tirar os parentescos. É. Tem mania, Tati, de falar que não é irmão e é irmão. Essas Ah, é? coisas. É. Adorando fazer isso aqui. Mentira, fez uma vez. Duas vezes. Duas vezes? Duas Eu só lembro de uma, graças a Deus. Ele é novo, ele tinha feito, acho que um filme em episódio, não sei se ele tinha feito coisa pra TV também. Acho que foi a Cris que me falou que a ideia do Danny Boyle era pegar uma cara nova. Uma cara nova, alguém Saísse desconhecido. barato também, que, né? que tivesse Porque, né, uma 10 cara... milhões por direitos exatamente, autorais, que né? tivesse essa cara de músico amador mesmo. Que conseguisse cantar as músicas dos Beatles, mas com um tom Ele de canta, amadorismo. aliás. Então, boa pergunta, não sei. Pelo que eu entendi, ele Eu fez acho que sim, porque eu achei audições e tal, tão e mal tudo pra- cantado que dá É. Eu acho que ele eu botaria ele pra cantar no barzinho, Eu tranquilo. também. Olha, mas é muito melhor do que muito músico Você de bar. sabe que Eu esse prefiro negócio muito de... mais o Chico cantando no karaokê. Você sabe que esse negócio de música independente é interessante porque o comecinho do filme, que tem umas cenas na rua, ele tocando lá na rua e tal, me lembrou, assim, rapidamente, depois sumiu totalmente, mas me lembrou de Once, do Apenas Uma Vez, que é sobre músicos de rua, músicos independentes, que tem uma semelhança por ser inglês, assim, Eu acho que o talvez. filme começa bem em inglesinho, depois que o filme vai encorpando, Vai né? virando mais uma Ele começa coisa- numa cidade interiorana, ele tá num festival europeu, daqueles que tem criança, família inteira, e que o pessoal fica tomando cerveja enquanto Adoro. escuta música. É uma delícia aquele Adoro. comecinho, ele é muito em inglês, e depois o filme... Me deu uma Ganha o vontade mundo. louca de ir pra Liverpool com uns 2 minutinhos que mostrou. Achei que você ia falar, me deu uma vontade louca de ir ao Coachella. Eu também. Também, eu essa fiquei vontade eu muito lá, sempre tudo tenho, perto, não lá é? mesmo. Glastonbury. É um festival de verdade, que tem lá nessa Mas cidade mesmo. Só de mostrar o cemitério, o Strawberry Fields, tudo. Só aquele pouquinho já me deu tipo, quero. Sim. Foi assim, sabe, instantâneo. não, Mas quero. eu acho que essa era a ideia, né? De Praticamente, despertar é, isso nas pessoas. E quando os dois personagens aparecem pra conversar com ele E tal. e tal, e que eles citam exatamente isso, dele ter ido nos lugares das músicas, das letras das músicas, eu achei... Agora ele acertou em cheio, porque agora ele deu... na moral, né? deu outro peso, É, sem dúvida. Porque assim, ele podia muito ter explorado, nossa, um impostor e tal, ele não foi pra esse lado, ele foi pra um outro lado, o lado mais bonito, assim, que eu achei... E daí fica mais com cara de oportunidade do que com cara de... De quê mesmo? De fraude? De golpe? De fraude, É. de etc. Fardo. Nem lembro. De Fardo. Vamos então pro nosso meta-varanda? Vamos, Metavaranda você tem que dar a nota de 0 a 10. Pro filme? Vale valendo meios pontos meio também. ponto também. Chico, você começa. Eu dou meu tradicional nota 6. Muito bem.
E aí, Cris? Pra mim Vou é de bom. 6 também. Tati, eu vou dar 4,5, porque eu sou mais Bah! chato. Nossa, gente, eu vou ser a Isso. menos criteriosa aqui, a mais pipoqueira. Vai, pipoqueira, pode ir. 7. 7. Muito bom. Com isso, o ISD ficou com 59 no Metavaranda. Ele só Super não digno. ficou porque só não Ele ficou se com 6 por pendurou sua causa, Michel Por minha Simões. culpa. Pra Acima variar. de 60 ele fica na varanda, 50, dos 50 ele se Tá pendura. pendurado. Certo. Ou então ele Muito pode cair exigente da essa varanda. Ele tá lá penduradinho. Tá Um penduradinho. vento forte bateu, já era. É, os ventos de fim de Não, semana, ele tá talvez. mais pra ficar do que pra É, por não, aí. ele tá Tá com quase aqui. 59. Tá com uma perninha dentro da bem, varanda. Tá bem, Tá bom. tá bem. Bom, vamos aproveitar então o gancho e falar sobre Beatles no cinema, né? Vamos. Essa hora que eu vou ao banheiro, né? Tati, você não viu muitos filmes dos Beatles no cinema? Fala Não. o único filme que você viu. Across sei the lá. Universe. Pronto, já vamos poder começar Eu vou com contar esse bastidor, vou contar. O Michel me mandou uma lista de 15 filmes que tinham a ver com os Beatles. Sim, Aí eu mandei, falei... tipo há 3 horas atrás. Sim. Não dava tempo de fazer mais nada. Não, claro que não. Me mandou há 3 horas. Uma listinha aqui e tal. Aí eu falei, vou ter que estudar. Aí ele falou, não, é só pra você relembrar. Abri a lista, tinha visto um. Across the Universe. Lembro do filme? Não. Que passou na mostra. Passou na mostra. É isso, eu vi na abertura da mostra? Não, A ou foi no abertura meio eu já da não sei, acho que foi no meio. Mas foi um dos Mas eu mais vi na celebrados, mostra. assim, como É. expectativa. É. Eu vi na mostra. Como Que expectativa, é um né? musical, né? Musical. É. Já começa por aí, não sou muito afeita a musicais. Vou fazer a Glória Pires aqui, não posso opinar, porque me lembro que na época achei bonitinho, ponto. É, eu tenho também memórias de, tipo, esqueci É. e deixa ele lá. Lembro que esqueci. É. Ele foi dirigido pela Julie Taymor, que é a diretora que fez Frida, né? E... Mas ela já tinha feito, acho que o Across the Universe no teatro, acho que ela já é uma, tinha um ela é trabalho uma dela mais- diretora de palco também, né? Ela Isso. fez muita coisa no teatro. Enfim, eu acho sempre curioso você ver como você vai trabalhar as coisas, mas realmente não é um filme nada memorável, eu acho. É bem padronizadão. É aguinha com açúcar É. e tal. Totalmente. Meio Não tá fazendo nada num domingo chuvoso, tipo, sei lá, ontem, tá passando aí em qualquer lugar. Beleza, vai lá, um olho aberto, outro fechado. Não faça sabe? muito mais força do que isso. É. Ah, Chico, Diga, algum filme que a gente tá falando de está filmes... na altura dos Beatles? Para as pessoas, né, entenderem, a gente tá falando de filmes que tem os Beatles Eu dividi em e filmes que filmes são deles. inspirados pelos Beatles. Eu dividi em né, filmes de alguma deles, maneira. em que eles Aham. são atores ou animações, mas são eles. Documentários biográficos, que as pessoas tentam fazer biografias. Uhum. Filmes realmente biográficos, que contam as histórias deles de alguma forma. E filmes que têm a eles de alguma referência. Eu Aham. dividi nesses 4 É. universos. Eu tenho 2 filmes favoritos. Vamos lá. Que é dos Beatles, que é com os Beatles, que é o principal, o mais famoso, Vamos que falar é dos filmes então dos Beatles primeiro, aí que você é fala disso. A Hard Day's Night, Os Reis do Iê no Brasil, né? Que é um filme do Richard Lester, que é maravilhoso, uma obra-prima incrível, que pega toda a quintessência dos Beatles. Uia. É, acho Não, que vale sério. falar que eles fizeram 4 filmes. Aham, Os Reis do Iê, Help, o Yellow Submarine e o Magical Mystery Tour. aham. São, na época, mais ou menos, que os álbuns foram lançados, então não estamos Isso. falando de década de 60, É. década de 70. Era quase como se fosse um pacote, né? Exatamente. Eles lançavam o álbum e lançavam o filme também. Era É. quase fazer o filme do Super-Homem e vender o bonequinho. Exato. Eles lançavam é. um disco Por aí, E o por filme? aí. Era tipo a Beyoncé, lançou o álbum, lançou os vídeos todos de uma vez só e tal, não sei Então o que lá. você é fã dos Reis do Iê. Eu acho um dos grandes filmes Que- dos anos 60, na verdade. Eu acho que vale comentar, não sei se todos, mas vários deles estão em streaming, se eu não me engano, na Apple. Aham. Vale procurar. Pelo menos 2 deles, tenho certeza que estão. Eu vi 3 deles na semana passada, já me preparando para nossa conversa. Eu achei super legal os Reis do Iê, porque eu acho que consegue representar de ficção, claro, mas muito como as pessoas imaginavam que pudessem sê-los. Aham. Humor, mas muita a coisa da edição acelerada pra dar um Sim. pouco de clima do Iê. Sim. Mas esse humor meio escrachado, meio 4 jovens um brincando com o outro o tempo inteiro, e tem a coisa do vô. Eu achei bem... Eu acho Gostoso de incrível. assistir. Eu acho que é a Beatlemania encarnada ali no cinema. Acho incrível. Já o Help tenta pegar um emprestado, sei lá, além de manter esse humor, tenta pegar emprestado algo mais, quase um 007 no espírito. E eu já acho exagerado, já achei mais cansativo. Era como os filmes do Roberto Carlos, né? Talvez, eu não os vi, mas me É. deu vontade de vê-los. Agora, pra mim, o que eu achei
incrível, que foi surpreendente pra mim, foi a animação o Yellow Submarine. Então, é muito bom Que mesmo. coisa moderna, diferente. E ele consegue pegar essa coisa da psicodelia, que era quando eles realmente estavam entrando nisso, Eles né? não iam conseguir fazer um filme melhor que aquilo pra representar aquele álbum. Impressionante. Exatamente, eu acho muito legal. Eu vi esse ano também, pela primeira vez, nunca tinha visto. Vido é ótimo, né? O Resué, não, eu já tinha visto. Eu vi no cinema, inclusive, esse filme. Não sei como foi que Acho eu que vi. teve uma sessão no Cinemark recente. Teve? É, Você faz quase um nunca tempo. vai ao cinema, né, Chico? Fez esse é muito esforço de sair de raro. casa. Exato. Mas é isso, assim, eu Mas acho que... achei muito surpreendente esse. Até porque eu fui vendo na sequência, aí chega isso que é uma animação, todo colorido, todo psicodélico. Totalmente. Totalmente a ver com... Não, é um delírio, é uma Não, loucura. é isso, é um delírio, É um falou delírio, tudo. é muito legal. Vale muito a pena ver. E os outros filmes? Os filmes que são inspirados pelos Aí vamos falar dos Beatles? filmes inspirados, né? Então... O Across the Universe é um deles. Cris, Eu tenho o meu favorito. vamos trazer a Cris aqui pra conversa. É verdade. Tem um filme que eu tenho certeza que você vai falar dele. Eu tenho 2 filmes Opa! que eu destaco. Não posso dizer que são os meus favoritos, porque eu também não vi os 15. Então, na verdade, eu vou destacar 2. A Assim, Tati falou 15, é foi o que eu hipotético. Tinha uns 30 ali, tá? Tinha mais? foi o que eu vi, né? Nossa, Piora a isso minha tudo. situação, não é mesmo? Tem Veja. eu gosto quando vocês falam essa frase. Tem um filme que eu vi no começo da minha cinefilia, Você gosta dessa frase? Use ela, então. que chama Backbeat, Os 5 Rapazes de Liverpool, que conta a Sim. história do que seria o 5º membro dos Beatles, um cara que teria entrado e Que tal. ficou e pelo que meio do ficou caminho, né? pelo meio do caminho, porque se apaixonou por uma menina, e aí Olha. foi lá. E depois viveu descobriram que era romance, quem? Yoko Ono. etc, etc. E na verdade, curiosamente, eu fui ver o filme por causa da trilha sonora. Ele não tem música, tem músicas que flertam com os Beatles, né? Tipo Money, Twist and Shout. E tem uma regravação de Please Mr. Postman que é maravilhosa, porque é tipo uma banda feita só para aquele projeto, que é uma banda que era com o Dave Grohl dos Foo Fighters, o Thurston Moore do Sonic Youth, o cara do Soul Asylum. É super legal a trilha sonora, é maravilhosa. E o protagonista do filme é o Stephen Dorff, que eu acho que tá benzinho, assim. É um filme, Nota ali. 6. É isso, nota 6. É nota 6, Mas é a trilha verdade, sonora é. é muito legal. O jeito que eles Vi conseguiram mondar uma trilha sonora, se não me engano, não tem exatamente uma. É porque é o Beatles antes de ser Beatles, né? É. Então você tem que ter uma trilha sonora que flerta Eu não sei se com eles aqueles anos nomeiam... 50, anos 60, e isso eles fazem direitinho. não assim. sei se eles nomeiam, porque eu acho que o primeiro nome dos Beatles era The Quarrymen. E eu não sei se nesse filme eles já eram esse grupo, enfim. E esse filme também tem a Sheryl Lee, que é a nossa querida Laura Palmer. E é ela que faz o interesse romântico dele, né? Exatamente, é. Ela que caga tudo. Olha, Olha pra aí, olha lá, olha, Tati. sempre. Sempre as mulheres. Que nesse- saco. Então, é um Beatles, filme hein? curioso, assim, de Laura Paul de começo dos anos se não me engano. 90. De 94. E é Isso. o Ian Softly, que era um diretor estreante. Ele estreou com esse projeto, assim. Então, para ele ter conseguido reunir Foo Fighters, não sei o que lá, é um cara que A começou trilha é bem bem, né? legal. Depois sumiu. E Qual aí outro, Cris? tem um outro filme que eu vi por acidente, que é um filme bem pequeno, desconhecido, que Filme foi alemão. É um filme alemão que eu vi numa daquelas incursões de quando chegava o guia da Folha da mostra, eu ficar olhando os filmes pela sinopse e decidi ver o filme pela sinopse. O nome do filme é Paul is Dead, Paul está morto, e é um filme alemão que conta a história de um menino, de uma criança que fica fascinada com a lenda urbana de que na verdade o Paul morreu. Quem está no lugar dele até hoje é uma Yoko outra Ono. entidade. é um sósia, é uma outra entidade, é o CGI do Danny Boyle, alguma coisa do gênero. É um clone. É um clone, mas que desde então John Lennon enviou mensagens cifradas nas músicas, nas capas de Gente. discos, É que nos ele teria shows. morrido durante a carreira dos Beatles. Exatamente. Assim, os E Beatles aí, continuaram. e aí tem várias coisas curiosas, assim, na capa dos discos, nas músicas e tudo mais. E o menino, que é jovem, fica lá fascinado com essa lenda urbana e mostra ele pesquisando. E ele também se sentindo com meio mania de perseguição, que ele vai ser descoberto, porque ele descobriu a coisa mais importante do mundo, que é que o Paul está morto. É um filme simplesinho, pequenininho e tal, mas é curioso, porque te ilustra essa lenda urbana. É um filme gostoso, eu vi também esses dias. Agora eu quero ver agora, Nossa, hoje. eu também, gente. Parece muito legal. Tem no YouTube, Tem se no não me YouTube, engano. mas em fatiado, ele não tá lá Em alemão. inteiro. É, mas tem legenda. Com legendas em farce. É, uma coisa do tipo. Acho que é legendas em inglês, dá pra ver. Mas aí tá em 9, 10 partes, tem que ir atrás.
E você, Chico? Ah, tá. Desses filmes inspirados, o meu favorito absoluto é Febre de Juventude, I Wanna Hold Your Hand, que é o primeiro filme do Robert Zemeckis. Que filme maravilhoso. É maravilhoso. E ele, assim, é um filme que, sei lá, se o Reis do Iê é sobre a bitomania, esse também é. E esse, só que aquele era um pouco, era meio documentário, meio ficção. Esse daí é totalmente ficção. E é uma delícia de filme. É um grupo de jovens, né? Que, na verdade, é um grupo de jovens meio espaçados. Eles não são amigos todos, Grupo né? de colega da escola. E eles todos, né, são tão fascinados pelos Beatles, quem não tá naquela época, né? E os Beatles vão para os Estados Unidos pela primeira vez, vão tocar no programa de TV. Ed Sullivan Show. E eles querem, de qualquer jeito, encontrar com os Beatles, assistir ao show, que é muito concorrido. E fazem de tudo para chegar perto dos Beatles. E é engraçado que a única que consegue é justamente a que não tava nem aí pros Beatles, que foi na onda. E é muito legal. Eu acho uma obra-prima o filme. Não, acho eu também me surpreendi como é delicioso esse filme. Você nunca tinha assistido? Não, nunca tinha assistido. Ele passava muito na Sessão da Tarde, nos anos 70. Ele é de 78, se eu não me engano. E o que me chama mais atenção, além desse humor gostoso, tipo Sessão da Tarde mesmo, ele tem uma coisa muito forte, que é ter o ritmo da histeria que as fãs tinham, os fãs de maneira geral tinham naquela época. E sem o filme histérico, mas ele consegue pegar emprestado na montagem, no ritmo dos personagens. E isso é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. E eu As acho... piadinhas não estão lá soltas. Tem todo um emaranhado ali de ritmo, de aceleração. E tem um reflexo do que era aquela sociedade dos anos 60 Total. de repressão. Então tem um menino que tem que cortar o cabelo pra poder ir no show, que o pai quer. No show. Tem a tudo menina ali. que tá grávida, então ela tá grávida, eu acho. Não, né? tá noiva. Tá noiva, é verdade. Enfim, é quase Tá grávida. noiva isso. e é um absurdo ela ser fã de uma banda de Isso, homens. Ela é noiva. Ela o tem noivo não vai aceitar Ela isso. tem um noivo coxinha bolsonarista. Bolsonarista. É bolsominion. 78 ele era Exatamente. bolsonarista. Socorro. Mas é isso, Então, assim, isso é um filme tudo. maravilhoso. E só pra gente sair um pouco de cinema falado em inglês, já falando um pouco do filme alemão, tem um filme espanhol chamado Viver é Fácil com os Olhos Fechados. Esse eu vi! Olha aí como você viu mais um. Esse Que eu vi. pega emprestado, né? É um personagem que é fascinado pelo John Lennon e Sim. há rumores que o John Lennon está na Espanha e ele começa a dar carona pra 2 fugitivos enquanto É tá legal buscando esse filme, buscar é encontrar legal. com o John Lennon. É com o Javier Câmara, se eu não me engano, não é? É, com ele mesmo, Isso, o ator do Fale Com Ela. o próprio. Olha, legal. lembrei. Se Obrigada, não me engano, esse Michel. filme ganhou o Goya, Ganhou, que é o principal ganhou. prêmio na Espanha, então tem mais isso. E fora isso tem um mar, vamos falar mais rapidinho, porque acho que não tem nenhum espetacular, pelo menos na minha opinião, um mar de documentários sobre Beatles e principalmente sobre John Lennon. É uma loucura. Até eu vi 2 essa semana e eles são de, sei lá, de muitos anos de diferença e Michel faz isso toda semana. eu sou esforçado. Ele estuda, Ele né? pega Eu sou esforçado. Ele é CDF. todos que ele Não, porque- Puta, que insuportável, Michel. Tati, eu trabalho com... Além de ouvir 254 podcasts. Exatamente. Eu sento com 3 pessoas aqui que sabem muito sobre cinema. Se eu Olha, não me esforçar, querido, eu não cadê chego no a nível terceira? deles. Ah, me Entendeu? É deixa. assim. Ah, Os documentários de John e Yoko é um atrás do outro e eles repetem as mesmas imagens, as mesmas falas, fica meio... Repetitivo. Viu todos. o ano passado, no Festival do Rio, passou um filme que esse é interessante, porque ele foi lançado na época... Eu não sei se ele é de 1980, 79, uma coisa assim. Ele foi lançado na época que o John lançou um disco e a Yoko também estava lançando um disco e ele meio que acompanhou. Era tipo quase como se fosse um extra, né, do disco, só que era enfim, um extra visual, né? Vamos dizer assim. Então ele acompanha. Então tem coisas da época, tem uma não é exatamente um documentário. É quase um filme sei lá. Não sei explicar. Docudrama, sei lá. Não é nada, não. É tipo assim, eles fazendo coisas artísticas, vamos dizer Tá. assim. Eles posando, eles numa conversinha que a edição fica mais picotadinha, ou mais rápida, ou a voz deles é mudada, enfim. Um lado B. É uma brincadeira geral. Meio chato, não vou mentir. Mas eu achei interessante ver, porque, enfim... Chato. Experimental. É um filme experimental. Experimental totalmente, exatamente. Por exemplo, o filme da Netflix, que é o John e Yoko sob o céu como testemunha, é interessante ver a vida deles, como foi
pós-Beatles foram morar numa cidadezinha, foram morar depois nos Estados Unidos porque ela não aguentava mais morar naquela cidadezinha. E as pessoas que iam na casa deles encontrar e conversar. É curioso descobrir um pouco sobre como é que foi A história dos dois. e os álbuns do John, o quanto a Yoko tinha de influência cultural nele, o quanto que ele evoluiu como ser humano na relação com ela. Tem E tudo ali artisticamente também, também. sem dúvida nenhuma. Então, tem essas coisas interessantes. E o outro que é também bem famoso, que é os Estados Unidos contra John Lennon. Que isso mostra bem, é bem curioso você relembrar, pra quem não, ou descobrir quem não sabe, o quanto o John Lennon lutou contra a Guerra do Vietnã, desde outdoors nas principais capitais do mundo, Esse até passou na fazer mostra shows também. e falar. Música. É um filme que Não lembro curioso, nada. mas os dois se misturam com muitas cenas que são parecidas, mas cada um acaba indo pra um lado. E tem outros mais. Mas falando não só de John Lennon, tem o do George Harrison do Scorsese, né? Ah, São verdade, é. Horas Nossa, e horas 4 e horas, de filme. É, mas é legal, Pra é que legal. isso? George Harrison Living the Material World, mas é legal, mas é Meu melhor ver preferido. por partes. Eu que não sou bitomaníaca, I got my mind set. então eu posso escolher um, assim, sem me comprometer demais. Sem pesar tanto, É. né? É. Muito bem. E é uma Você- escolha boa, né? Porque aí você fica meio em cima do muro em relação a John e Paul, né? É só porque eu gosto de Something, que é a minha preferida. Então Adoro ele também. É virou uma meu das minhas preferido. preferidas. Talvez seja a minha preferida dos Beatles também. Eu gosto de Come Together. De quem é? Sei Lennon lá. e McCartney. Deve ser do Paul. Eu não consigo decidir menos que 20, então. E eu não sou bitomaníaco. Eu não sei Ah, não, detalhes. isso não configura sou, bitomania. não sou, eu gosto de muitas Como é que é o mesmo. substantivo de bitomaniaquismo? Como é? É que bitomaníaco sabe Bitomania. onde Bitomania, eles se claro, conheceram. Eu não sei nada. Eu conheço as músicas, eu gosto e... Mas sabe quem Por ali. compôs o quê? Não. Ah, tá. Então Mas não é porque configura muita- bitomania. não, me enrola a todo. maioria de todas que eram Lennon e McCartney era de um dos dois, né? Sim. Quase todas É. eram. Sim. Acho que algumas. E essas mais popzinhas, tipo Campos Together, deve ser Paul McCartney mesmo. Eu gosto. Muito bem. Eu acho. Vamos pro puxadinho da varanda? Vamos pro puxadinho da Vânia. Começa que eu não esqueci que eu ia falar. Aqui você tem alguma recomendação, algum assunto pra gente debater aqui? Não, então, como a gente tava falando aí da carreira do Danny Boyle, dia 14 aqui em São Paulo, a Pandora Filmes vai fazer uma boa. exibição especial do Trainspotting com música ao vivo. Que legal. Então, assim, e Trainspotting é a trilha, é assim, um personagem fundamental do filme, O né? que significa fazer fazer a exibição com música ao vivo se tem muita música já dentro do filme? Muita, então não sei, eu tô curiosíssima pra ver. banda vai tocar as músicas Não, ao tem vivo? cenas, Sei lá. tem cenas antológicas que são aquela cena de abertura que é com o Lust for Life do Iggy Pop. Last for Life. A cena do Perfect Day do Lou Reed, que eles queriam fazer com. Maravilhosa. Reza a lenda que ele queria fazer com Golden Years do David Bowie, mas não conseguiu autorização. Mas a cena é maravilhosa com o Perfect Day do Lou Reed. Nossa, Perfect Entre Day ficou outras perfeita, outras, né? né? O Danny Boyle tem um fetiche por Underworld, né? Então tem Born Sleep, que é maravilhosa também, que virou o clássico um dele, né? clássico. Enfim, então acho que vai ser uma sessão bem curiosa. 14, né? Dia 14 de 14. setembro. Muito bem. E aí, Chico? É, Não conseguiu Acho que eu não resgatar vou, nada? não. Tati, você tem algo pra recomendar? Algo pra recomendar? Nem que seja um podcast sobre futebol feminino. Convocadas toda segunda e sexta na Rádio CBN, dentro do Estúdio CBN, programa que orgulhosamente eu apresento de segunda a sexta, Camila Carelli com resultados, informações e análises do mundo do futebol feminino. De novo, segunda e sexta, às 4 da tarde. Quem não conseguiu ouvir no horário, Depois vai lá no site da CBN ou no aplicativo que você baixa no seu celular e pode ouvir a Olha. hora que você quiser. pronto. demais. E o futebol feminino que tá cada vez mais atraindo mais gente, né? Mais interessada. Inclusive meio desiludida com o futebol masculino, talvez. Eu passei de carro esses dias no Pacaembu e aí tava fechado. Eu falei, nossa, teve jogo Quinta? ontem. Como é que é? Eu tava lá. quinta. Como assim teve jogo ontem? Aí eu vi muita gente chegando no começo do Brasil, aí eu fui atrás, falei, nossa, jogo feminino, tá super cheio de gente. Falei, que legal, adorei isso. 11 mil pessoas na Olha quinta-feira à só. noite para ver. A prévia foi Costa Rica e Chile, foi um torneio amistoso internacional promovida por uma marca. Costa Rica e Chile às 7 e às 9h30 teve Brasil e Argentina. O Brasil goleou 5-0. 11 mil pessoas, se não me engano. E aí no domingo teve a final, Argentina e Costa Rica 10 da manhã. E Brasil e Chile, 1 da tarde, aquele temporal, mas tinha mais gente ainda, se não me engano, tinham 13 mil pessoas Olha, ou que legal. 14 mil pessoas. Acho que depois da Copa, né, todo mundo... A Copa Feminina deu um Sim. novo espaço. O Brasil foi o país em que a final da Copa do Mundo teve a maior audiência.
A final foi entre Estados Unidos e Holanda. Olha que legal. O Nossa. Brasil nem estava na final da Copa. E isso mostra o interesse, de fato, que as pessoas têm pelo futebol feminino. Que ainda precisa ser muito mais bem organizado, que ainda precisa ser muito mais bem divulgado, que ainda precisa de muito, muito, muito investimento. Mas eu acho que abrimos aí um Abriu caminho... a porteira aí, né? Pro caminho começar Acho que a a Copa ocorrer. abriu um caminho muito importante para que isso seja feito. A chegada de uma técnica que é do ramo, que dirigiu a seleção americana, que já foi campeã do mundo 2 vezes, ou seja, conhece do riscado, né? Tem experiência em trabalhar com times femininos. Acho que é um bom indicativo disso, muito embora a cúpula, quem organiza o futebol feminino dentro da CBF sejam ainda as mesmas pessoas. É uma mudança importante. E eu acho que a gente tem que continuar andando para frente, É isso né? aí, tem que O olhar futebol pra feminino diante. tem muito pouco tempo, assim, pensar que até, sei lá... Nos anos 90 ninguém nem sabia que Não, o existia. futebol era proibido. É. Até o futebol feminino, mulheres eram proibidas de jogar futebol até outro dia. Então, assim, não tem base de comparação com o Não, futebol masculino. Começou agora. É E eu mais ou acho menos que isso. temos aí um bom caminho pela frente. É muito legal assistir futebol feminino. Eu descobri isso recentemente. Muito legal mesmo. Que bom, legal. muito bom. Vou trazer um assunto que tem Por que você me favor, ajuda a por falar. favor. Tá rolando o Festival de Veneza, Sim. né? Sim. E a gente tem alguns filmes. O Festival de Veneza tem sido um termômetro pro Oscar, né? Há 2 anos, o vencedor do Festival de Veneza, que é A Forma da Água, ganhou o Oscar de melhor filme. E no ano passado, Roma chegou muito perto disso e ganhou vários Oscars, não de melhor filme, mas ganhou vários Oscars. E esse ano tem alguns filmes que estão sendo bem comentados, muito comentados, e alguns deles vão estrear em breve no Brasil. Ad Astra, do nosso querido James Gray. Cadê Henrique Miura pra falar sobre isso? Assim, James Gray elogiadíssimo Foi em Veneza. elogiadíssimo, é uma ficção Era o científica. filme já esperado pra Cannes, que não ficou pronto a Isso. tempo. E... Elogiadíssimo lá, Brad o Brad Pitt. Pitt elogiadíssimo também. Existe a possibilidade de ter Brad Pitt duplamente no Oscar esse ano. Talvez ele, como melhor ator no Ad Astra e melhor ator coadjuvante no Era Uma Vez em Hollywood. E o outro filme que saiu muito, muito elogiado e já estava muito pensado pro Oscar, as pessoas já estavam comentando antes de ver, agora viram e dizem que é isso tudo mesmo, é o Coringa. Tô louca. Com o nosso Tô querido louca pra ver. Joaquin Phoenix. Eu sou zero a pessoa do filme da HQ. Aham. Não, você sabe, não gosto, não me Não conhece. interesso. Somos dois, e Tati. tal. Mas tô maluca de vontade de ver esse filme. Pois é, eu achei esse segundo trailer, eu não sei se é trailer, mas o trailer final, achei muito bom. Achei muito bom. E o Joaquin Phoenix tá cotadíssimo pra Oscar, pra Ele ser é bom indicado. demais, né? Ele é bom demais, já tem 3 indicações, então ajuda, né, um pouquinho isso. Isso num filme de super vilão, um filme da DC, parece estranho, mas Heath Ledger já Sim. tá aí, né, já ganhou o Oscar abriu outra póstumo. porteira já. Então eu acho que a gente deve ver o Joaquin Phoenix Por indicado, aí. hein? Muito bem. Estão dizendo. Estão dizendo por aí. Vamos aguardar, né? Antes, pra falar um pouco mais sobre Veneza semana que vem, que tem ainda a Sim. semana cheia ainda. Mas eu também acompanhei pouco, mas eu sei que esses dois foram muito elogiados. Eu só vou resgatar alguns filmes que entraram nos streamings e que nós já falamos aqui. Então, hoje entrou Um Assunto de Família, do Na Coreia, da Netflix, Netflix. Entrou do... Você viu, Tati? Eu Lindíssimo, vi. do Coreia, que abriu a mostra. Demais. Questão de Demais. imagem do Godard também entrou na Netflix. Imagem e palavra. Imagem e palavra. Questão de imagem seria a tradução formal Isso. do francês e do inglês. Aí também entrou O Homem e a Gaivota, que é um filme que já é da Petra Costa, então É bonito demais. tá ali. O clímax que a gente comentou aqui no puxadinho do Gaspar Gaspar Noé. Noé. Então, O Helena também entrou, além do Homem e a a Helena Gaivota. também já entrou. Então, Eu gosto mais de Helena do que de Eu Homem e a também, eu gosto Gaivota. da Helena. eu também. Mas assim, eu achei legal que o Netflix trouxe alguns filmes Diferentões. diferentes. Eu não imaginei que ia encontrar um Godard É na mesmo, Netflix. é mesmo. Mesmo Coreeda. Mesmo Coreia. Não, Coreia eu achei surpreendente, porque não é o tipo de filme que a Netflix coloca, Sim. geralmente, assim. E espero que eles estejam abrindo realmente o leque. Esse leque, É. E os canais Telecine estão colocando todos os filmes do Almodóvar. Olha. Salto Alto, Kika... Os antigões e Fole tudo. com ela. Demais. Tem um
uma meia dúzia já disponível. Demais. Por sinal, carne gente, trêmula. vocês viram, eu coloquei lá no nosso Facebook. É outro assunto que eu queria que você puxasse. Ontem, ou não sei se foi ontem, não. Esses dias, sei lá. Fim de semana. Nossa querida Lucrécia Martel, diretora de O Pântano, Mina Santa, maravilhosa, atriz Diretora do júri. incrível. Presidente do Presidente júri. do júri, Presidente que do arrumou uma júri. confusão com a do Polanski. Entregou o prêmio o Leão de Ouro de conjunto Carreira, da obra, carreira, isso. pela carreira, pro Pedro Almodóvar. E ela, o discurso dela é um negócio muito emocionante, porque ela ficou muito, muito, muito nervosa. Então ela ficava parando o tempo inteiro. Parecia eu, né, Cris, naquele dia lá. Enfim, depois a gente Que conta. dia? Um Quero dia aí, saber. depois eu conto pra você, para o povo não. E aí, ela ficou muito, muito emocionada. Assim. É super bonito o coisa dela. E ela fala um negócio maravilhoso que é tipo assim: nesse momento em que o mundo está caminhando, que ela chama de ultradireita, está tomando conta do mundo, a gente precisa mais do que nunca de você, Pedro. Sensacional. Sensacional. Maravilhosa, Lucrécia, maravilhosa. maravilhosa. É isso. Vamos então para aquele outro momento agora? Cantinho do Ouvinte com Michel Simões. É com o Thiago Faria, mas ele está de férias. Ele Tá tá por aí, tá por aí. Tá passeando. Tá de férias? Ele tá por aí, tá viajando. Certo. Tá voltando em breve. Com a ausência dele, Tati está aqui nos socorrendo e agora eu vou trazer... Acho que como a Tati não esteve na semana passada, ela pode falar sobre Bacurau. Eu vou ler alguns comentários sobre Bacurau e aí você depois... Sem spoiler dessa vez, né? Porque eu dei um spoiler na abertura da entrevista com o Kleber e Juliano na Rádio CBN. Apenas Você deu isso. spoiler. Primeira frase que eu falei foi um spoiler. Você já contou um negócio Eu já contei um negócio que talvez não pudesse contar. Entendi. É assim a Tati Eu Vasconcelos. me animei tanto Aham. que eu... Saiu enfim, falando. Saí falando. Eu falei, já comecei falando Ih, demais. não podia isso? É. Carlos Lira disse: Fala, varandeiros. Bacurau, lindo filme, alto seria 8,5, 9. Sobre o filme, meu resumo: Kleber melhor que Jordan Peele, Bacurau melhor que Us. E depois ele faz muitas explicações porque que ele acha melhor Bacurau do que o Us. O Marcel Costa diz: como nordestino e morador do estado onde Bacurau foi quase todo filmado, como alguém que foi já criança e brincou em ruas muito parecidas com as do povoado, é impossível não ter o sentimento de pertencimento durante as 2 horas do filme. Espero que o Chico tenha sentido o mesmo. Kleber e Juliano mostram um respeito imenso por nossa região. Isso transborda a cada linha de diálogo naquele sotaque. Talvez por isso os momentos que menos gostei do filme são as cenas focadas nos invasores. Me emociona só de ouvir. Eu achei sensacional esse comentário dele. A Cristiane Randazzo... Mas deixa eu falar, Por ele me favor, citou. Claro. Concordo totalmente, me emocionei muito com isso. E falei isso, eu escrevi um texto sobre o filme também. E eu falo exatamente isso. Tudo me pareceu muito real. Aquela estrada, aquelas pessoas, aquelas crianças, a maneira como eles lidam com a violência e com a morte muito próximo, não vangloriando nem elogiando aquilo, mas assim, sendo uma parte natural da vida, uma progressão da vida ali. Eu achei tudo muito de verdade, inclusive o Sertão Verde. Muito bem. Tati, fale você sobre Bacurau. Putz, eu gosto demais do filme por alguns motivos. Um deles é esse que o ouvinte citou. É muito bonito você dar visibilidade para quem não tem. Na vida real, porque muitos dos moradores daquela vila estão no filme, como no sentido figurado, que é o que o filme, enfim, quer fazer. As metáforas trazem. Eu gosto demais do jeito como ele é filmado, de algumas cenas, de alguns detalhes que eu acho que são muito simbólicos. E muito embora os diretores digam, e tá lá no filme, na abertura do filme, que é daqui a alguns anos, eu tenho dito que Bacurau é aqui e agora. Bacurau é o sertão esquecido, Bacurau é a comunidade metralhada no Rio de Janeiro, Bacurau é qualquer canto esquecido desse Brasil enorme. Eu gosto demais do filme, assim. Não sei se eu sei falar mais Não, sobre adorei o que ele. você falou, porque a gente falou muito sobre... Quando a gente falou sobre o filme, sobre que o filme pode se representar como, por exemplo, ali os estrangeiros e os moradores, mas também pode se representar como o Sudeste rico se impondo Sim, sobre o nordestino, sim. ou o terceiro mundo sendo abusado sobre o primeiro mundo. A gente É conseguiu o enxergar opressor, isso. é o E você opressor trouxe e o uma- oprimido em vários Totalmente, níveis. em vários níveis, Em vários é. A contextos. gente trouxe isso e você trouxe outra coisa
do dia a dia, da nossa realidade, que pode ser colocada como um paralelo total com o que o filme traz. É moldurado, né, por uma história de ficção, de um cinema de gênero e tal. Eu acho que ele é muito feliz em muitos aspectos, né? Mas eu queria só falar para nossos queridos ouvintes que a Tatiana Vasconcelos, nessa mesma entrevista que ela deu spoiler, né, com o Kleber e o Juliano, ela fez o Juliano Dornelles chorar. Pois é. Quem quiser Ele vai chorou. ter que ouvir. E ele contou isso, na verdade. Contou. Quem quiser ouvir, pode buscar a entrevista lá no site da CBN, no aplicativo. Pode buscar Estúdio CBN Bacurau, talvez seja Mais fácil de achar no buscador. Eles deram uma entrevista também pro Pedro Alexandre Sanches no blog da Carta Capital, citando essa entrevista que ele deu pra gente, que eles deram pra gente no Estúdio CBN. Pra gente, não pra você, Tati. Não, pra mim e pro Fernando, pra gente mesmo. É plural. É pra gente mesmo. Então tá bom. E contando que eles realmente ficaram muito emocionados com um paralelo que me ocorreu a hora que eu tava vendo o filme, que eu coloquei pra eles ali. Vou dar um spoiler, tá? Tá. Inclusive, eu não tinha me tocado dessa imagem, ela me lembrou agora. Ela falou de uma cena que é um caminhão indo embora, carro. Um carro indo embora e a placa Brasil. E era tipo o Brasil indo embora. Uhum. Vejam mais, ouçam mais lá no Isso aí. podcast. Juliano chorou, gente. A Cristiane Randazzo, seguindo o caminho Bacurau, disse: olá pessoal, amei Bacurau, fui para o cinema com a expectativa alta, mas o filme conseguiu superar. No meio do filme só conseguia pensar: meu Deus do céu, tô apaixonada por esse filme, amei o final meio tarantinesco, amei os chutes no estômago que o filme dá. Sinceramente, só não gostei das muitas cenas dos caixões em que eles falam os nomes dos mortos e claramente há um viés político puxado para um lado específico. Mas tudo bem, isso não muda em nada a incrível experiência. Isso é simbólico também, porque tem vários nomes ali que Sim, trazem a gente pra com vida certeza. real. A vida real, É. Ela deixa de falar PS, adoro Mind Hunter, que a gente destacou na semana passada. A Joana também mandou um comentário super legal sobre Bacurau, mas eu vou ler o da Yausha Coutinho, porque eu não lembro dela ter comentado nenhuma vez com a gente até hoje. Acho que é nova, hein? Ela diz: eu amei esse episódio sobre Bacurau. Eu achei um filme extremamente importante. Gostaria muito que a maior parte dos brasileiros visse esse filme e repensasse essa síndrome de vira-lata que temos de ver cultura estrangeira como superior à nossa. Boa. PS, sou recifense, desculpem. E aqui em Recife Bacurau, além do pássaro, é o nome que chamam o último ônibus, que passa de madrugada. Muito engraçado ver muita gente daqui achando que o filme se tratava de algo a ver com o ônibus. Olha, interessante. Interessante Muito mesmo. legal. E o Leonardo Aquino pediu pra gente fazer um episódio... É o que sobrou, né, minha gente? Sobrou é o último ônibus. A gente tem que pegar esse, senão, ó... Senão é o carro indo embora. Exatamente. O Leonardo Aquino pediu pra gente fazer um episódio sobre Bacurau de novo, só com spoilers liberados. Não sei, quem sabe quando o Thiago voltar Olha, e ele der a me opinião convida, dele, por a gente favor. convida e a gente faz Já tá convidada. A gente faz um especial. Eu acho que pode ser Bacurau 2.0. Spoiler free. Spoiler free. Acho ótimo. E pra gente sair um pouco de Bacurau, só pra finalizar, a Clarice Menezes, que vira e mexe e gosta de mandar e-mail pra gente, disse: olá pessoal, passando pra dar um alô e dizer que sigo na audiência. Estive de férias e passei um tempo sem ouvi-los. No retorno tive uma sensação muito boa. Foi como se estivesse reencontrando velhos amigos que não via há tempos. É incrível como o programa acaba produzindo a sensação de parecer que já os conheço de longa data. O muito rádio faz... bonitinho. Quer dizer, o rádio. Os rádios e o podcast fazem isso. O áudio faz isso com as pessoas. Não deixa de ser rádio, né? Ela disse que criou o hábito de nos ouvir no retorno pra casa, do trabalho, numa longa e solitária subida na Serra de Petrópolis. E nós acabamos sendo a companhia dela. Muito legal. Nossa, Ela- adorei essa demais. imagem da Ela brinca Serra que de não lembrava Petrópolis, mais de subindo a serra. mullet, e a gente acabou falando de mullet num episódio anterior, e ela explicou pra enteada. Então, muito legal. Então, Beijos pra você, Aproveitando o Clarice. gancho dela, eu hoje eu vi uma pessoa de mullet, eu pensei, quando foi que liberaram isso? Porque assim, As gente, pessoas não andam de tava pochete na proibida rua, desde os e anos já tá 80, bom. gente. Tava proibido Pochete desde os voltou. 80, tá possível. Ombreira não dá. voltou. Bota branca voltou. Não, Por que não gente, o mullet? O mullet... Sandy Júnior voltou. Voltou. Não, mas olha, o mullet não era um mullet qualquer, era um mullet, tipo assim, era como se o Hermes e Renato estivessem tirando onda de alguma coisa com aquele mullet. Não era um cabelo, mas era um cabelo de alguém, entendeu? Enfim, Eu adorei
visita de Tati Ai, Vasconcelos. Nossa, adorei. E as porteiras, né, de Que Bacurau estão abertas Eu pra gostaria ela. de dizer que fui muito bem tratada nessa Ah. varanda, que comi pizza, Ah. que ganhei alfajores uruguaios. Olha! Tomei chá e tive a companhia dessas 3 belíssimas pessoas que me receberam muito bem. Muito obrigada, adorei. Volte sempre. Sempre que me convidarem. Sempre estará aqui. Pois é. Até semana que vem. Tchau. 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 Vamos lá.